Então, Isa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui de novo para conversar com a gente. E queria que você se Obrigada. apresentasse para as pessoas que não te conhecem. Obrigada, Sandro. O prazer é meu. Sempre maravilhoso falar com você. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, eu sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar e mindful eating, né? Na tradução, comer consciente. Essa abordagem da nutrição, né, ela trabalha o alimento, né, e a alimentação de uma forma mais ampla, né, não reduzindo o alimento só ao nutriente, né, calculando as calorias que precisa comer, então qual alimento é bom, qual alimento é ruim, mas entendendo mesmo que o ato de comer é algo muito mais complexo, né, um comportamento que a gente precisa entender para poder ajustar e ter um comportamento mais tranquilo. E com o Mindful Eating, né, o comer consciente, a gente trabalha isso de uma forma de reconexão com o corpo. Então, o Mindful Eating vem do Mindfulness, né, que significa atenção plena. Então, atenção ao que acontece, né, momento a momento, sem julgamento e sem querer que as coisas sejam diferentes do que são. E aí a gente traz isso para a alimentação, essa atenção plena, sem julgamento, né, do alimento e de nós mesmos, para que a gente possa realmente fazer as nossas escolhas se baseando na nossa sabedoria interna, na nossa fome, na nossa saciedade, na nossa satisfação, entender se a gente está com fome mesmo, ou se a gente está com necessidade de alguma outra coisa. Então, o Mindful Eating, ele vai trazendo essa clareza, não com autocontrole. Então, assim, eu não vou comer esse chocolate porque eu preciso me controlar. Não, é porque eu tenho consciência se eu quero, se eu não quero. Se eu quero, se é o momento ideal, se vai ser bacana eu comer esse chocolate, se vai me fazer bem. Então, eu vou fazer a escolha, porque eu tenho essa permissão de comer ou de não comer, consciente. Então, é isso que eu trabalho aí, né? Que é a proposta do meu trabalho. Muito legal tudo isso que você falou, Isa, porque acho que tem a ver com uma pergunta que eu queria começar te fazendo. A gente está agora no início de 2021 e as pessoas que eu tenho conversado, atendido no consultório, elas têm me falado muito sobre a culpa que elas têm sentido em função de terem engordado durante a pandemia, porque ficaram em casa e acabaram comendo um pouco mais. As festas de fim de ano, que mesmo tendo sido mais restritas, as pessoas também acabam abusando um pouquinho mais, né? E o quanto as pessoas se sentem culpadas por comerem. E é uma coisa que me toca profundamente, porque eu acho assim, é triste, né, você fazer alguma coisa com culpa, porque a culpa é muito pesada. E a pessoa fica se remoendo com relação a esse comportamento dela. Você pode falar um pouquinho da visão do Mindful Eating com relação a essa questão? Com certeza. Então, muito boa pergunta, Sandra, porque é uma coisa que a gente precisa mesmo falar. A culpa, ela não deveria estar jamais atrelada ao ato de comer, né? A gente aprende desde muito cedo, né? Até por questões, crenças, né, religiosas mesmo, que é o pecado da bula, né? Então, a gente tem sempre desde muito cedo, né, a gente é ensinado a que comer ou comer além do suficiente é errado, né? E por isso vem essa sensação de culpa quando a gente come algo a mais, né? A sensação de culpa, ela sempre vem de um pensamento de que eu estou quebrando uma regra, de que eu estou fazendo algo errado, né? E comer não é errado, né? Mesmo que você coma além do suficiente, isso não deveria te trazer culpa, e sim uma atenção, né, ao que está acontecendo. Então, mas por que vem essa culpa? Porque a gente está sempre se baseando para comer. Hoje em dia a gente tem um excesso de informação sobre tudo, inclusive sobre alimentação, né? Então parece que informações sobre alimentação a gente encontra em todos os lugares, né? E muito desencontradas as informações, muitas vezes de uma forma muito terrorista, né? Aquela coisa que, nossa, se a gente for levar ao pé da letra, a gente realmente não pode comer nada, né? Porque tudo faz mal, né? Tudo. Então, isso vai alimentando essa sensação de culpa quando a gente come alguma coisa que está errado, né? Por quê? Porque a gente está se baseando em informações externas, né? A gente não está parando para analisar se aquele alimento faz sentido para a gente. E aí vira um ciclo, né? Então, a culpa, ela faz, na verdade, com que a gente coma mais ainda, né? É muito
curioso, porque a sensação que dá é que, assim, bom, se eu me sentir culpado, né, também é uma forma de eu me reprimir, né? E aí eu vou falar, não, ó, não, me repreender, né? Então eu não posso, eu já estou me sentindo culpado, então estou fazendo algo a respeito desse meu excesso alimentar. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Quando a gente opera na culpa, né, em relação à comida, quando a gente fica com essa culpa junto com a comida, e esses pensamentos de que eu não deveria estar comendo, eu estou me desconectando ainda mais do meu corpo. Então, eu estou comendo aqui o chocolate, que é proibido, então, nossa, eu não deveria nem ter começado a comer, mas agora que eu comecei, então deixa eu terminar com tudo aqui, porque amanhã eu não vou comer mais. Então, eu me desconecto completamente do sabor do chocolate, se eu já comi o suficiente o chocolate, ou se eu quero comer mais, e eu vou comer só porque eu tenho que aproveitar, já que eu já comecei a fazer besteira aqui, porque amanhã eu não vou mais poder comer, né? Então, olha como eu tô desconectada, eu tô comendo sem nem saber se eu tô com vontade, sem nem saber se eu já tô satisfeita, sem nem saber se o chocolate tá gostoso, mas eu tô comendo porque eu hoje já estraguei tudo. Então, a culpa, ela promove o que a gente chama de jaque, né? Então, já que eu comecei a fazer besteira, então agora deixa eu comer tudo aqui, porque amanhã eu volto ao normal, né? E aí o que acontece é que amanhã não vai ser perfeito de novo, né? Então, por quê? Porque a alimentação não é perfeita, nós não somos perfeitos, não dá para ter uma alimentação 100% nutritiva e só com alimentos frescos, né? E isso pode até se tornar uma outra. Quando a pessoa tem uma alimentação, você fala, né? Que é muito comum a gente ouvir blogueiras fitness e pessoas que, né? Ah, eu tenho uma alimentação 100% saudável. Você pode contar que essa pessoa provavelmente tem algum problema de transtorno alimentar, alguma coisa, alguma questão importante relacionada à comida. Porque ninguém come só porque é nutritivo. As pessoas comem por diversas razões, por razões físicas, emocionais, sociais. O importante é a gente saber lidar com isso, né? Então, quando a gente fala de forma emocional, é não usar a comida como o único recurso para lidar com as emoções. Mas, eventualmente, eu vou comer porque eu tô com saudade de alguém que fazia um bolo de chocolate, eu vou matar a saudade dessa pessoa conscientemente, sei por que estou comendo esse chocolate, esse bolo, e vou saborear esse bolo para matar a saudade. Isso é um comer emocional consciente, né? E é super saudável, tá tudo bem, né? Agora, se eu for na culpa, né? O que vai acontecer? Eu vou comer o bolo inteiro sem perceber, sem conseguir, nem sei por que eu tô comendo o bolo, não tô nem sentindo o sabor do bolo, e aí vai no jaque. Ah, olha, eu comecei a comer o bolo, não era nem pra eu ter começado, então deixa eu terminar tudo agora, porque amanhã eu vou começar de novo. A culpa, ela sempre vem por conta da restrição, por causa da proibição, né? Dessa ideia de que existe uma regra a ser seguida e se eu saio da regra, eu tô errado, porque a gente come por diversas razões, então a gente precisa entender isso, né? A fome emocional, ela é uma fome muito normal, mas a gente só precisa entender e saber lidar com isso, né? Não dá para a gente achar que tudo que a gente come fora da fome física, né, é errado. Porque senão a gente sempre vai sentir culpa. E aí a gente vai sentir culpa até de sentir fome física. Né? Muitas pessoas, que isso é uma coisa que a gente trabalha também no Mindful Eating, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é como que a gente sente fome. Muitas pessoas estão tão desconectadas, né, dos seus sinais internos que nem a fome sentem, né? Não conseguem perceber quando estão com fome. Ah, eu não sinto fome. Todos nós sentimos fome, isso é normal. Só que a gente também aprende, dependendo da nossa criação, né, que até sentir fome é feio, né? Então, a gente não pode sentir fome, né? Tem que enganar a fome. Se tiver muita fome, toma água, né? Então, não, mas peraí, fome é um sinal fisiológico, né? Assim como sede, assim como sono, né? Assim como vontade de ir ao banheiro, né? Tudo isso são necessidades físicas e o comer faz parte disso, né? Então, a fome, ela é natural e a gente sente fome várias vezes ao dia, é normal, né? Só que a gente aprende a se desconectar dessa fome. Muitas vezes porque a gente está se baseando sempre em fatores externos. Então, por exemplo, tenho que comer a cada 3 horas. Foi uma informação externa. Mas eu sinto fome a cada 3 horas? Eu já chequei se faz sentido para mim comer a cada 3 horas?
Ah, não, tenho que comer só café da manhã, almoço e jantar. É uma coisa... Mas faz sentido para mim? Eu sinto fome só no café da manhã, no almoço e no jantar? Então, o primeiro passo é entender, é eu me aproximar dessa minha fome fisiológica, porque enquanto eu não entendo a minha fome fisiológica, eu não aprendo a lidar com as minhas outras fomes. E aí vira tudo uma bagunça, porque aí tudo eu acho que é fome. Então, eu nunca sinto fome, mas ao mesmo tempo eu sinto fome o tempo todo. E aí, eu tô triste, eu tô com fome, eu tô cansado, eu quero comer, né? Por quê? Porque eu não tô entendendo o principal, que eu não estou entendendo e nem atendendo a minha fome fisiológica, a minha necessidade do corpo de nutriente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se reconectar com essa nossa fome fisiológica, entender e aceitar, não sentir culpa por sentir fome, né? Eu sinto fome e eu vou comer agora que eu estou com fome. Mas eu vou comer de acordo com essa fome. Quando eu estiver saciado, né? Então, já estou satisfeito, já estou saciado, eu vou parar de comer. Porque se eu sentir fome depois, tá tudo bem. Eu não preciso prevenir uma próxima fome. Porque tá certo, eu vou comer depois, né? Entendendo essa fome, eu consigo entender quando é fome física e quando eu acho que é fome, mas não é. Então, aí tem os outros tipos de fome, que é fome social. Então, quando eu tô lá em algum evento social e tem comida disponível, então eu não tô com fome física, mas dá aquela vontadezinha de comer alguma coisa, né? Tem a fome emocional, né? Que quando ela é inconsciente, ela vem com aquela, ai, nossa, vontade de comer uma coisa gostosa, mas não sei o que é, né? E aí fica caçando coisas, assim, beliscando coisinhas, né? Isso normalmente é E fome nada emocional. satisfaz, né? Nada satisfaz quando é esse Nada tipo de fome. satisfaz. Não era isso que eu queria. Nada. O gosto parece que Isso. não é, não tem um gosto apetitoso, né? Não era aquilo que você precisava. Isso. Perfeito. Nada satisfaz porque não é de comida que eu tô precisando. Eu tô precisando de outra coisa. Então, essa fome emocional, ela pode ser também, não necessariamente só uma emoção que tem por trás. Não precisa ser só, né, alguma emoção, mas pode ser alguma outra necessidade física. De repente, eu tô com fome de movimento, né? De repente, eu tô com fome de descanso, tô cansada. Né? De repente, eu tô com fome de saudade, eu tô querendo falar com alguém, né? Tô com fome de socialização, tô com fome de dar limites, né? Então aí eu posso estar com fome de muitas coisas que eu não tô me alimentando, né? Eu não tô atendendo essas fomes. E aí eu vou para a comida, mas a comida não vai. Da mesma forma como se eu estou com fome física, não adianta eu tomar água, não adianta eu tomar café, não adianta eu dormir, porque não vai passar. Eu estou com fome física, eu preciso comer, né? Ela pode até ser enganada, ela pode até enganada não, ela pode até ser abafada. Isso, exatamente. Você pode até, né, não escutar mais, mas ela tá ali. E aí, quando você for comer, você vai comer demais. Por quê? Porque você estava morrendo de fome. Só que você não estava ouvindo, não estava dando ouvidos para essa fome. Da mesma forma como a fome física, não adianta a gente tentar abafar, que ela vai continuar ali. Na fome emocional, aí a gente precisa comer, né, comida. Na fome emocional, não adianta a gente comer, porque é de outra coisa que a gente precisa trabalhar, né? E é esse trabalho de reconexão que a gente faz no Mindful Eating, para a gente se entender quais são as reais necessidades e não ir tudo para a comida. Né? Eu ia te perguntar isso, se você pode falar um pouquinho de como é o processo do Mindful Eating para as pessoas que não conhecem, como é que funciona. Legal. Então, eu trabalho com 2 protocolos, né, de Mindful Eating. Na verdade, nas consultas eu já levo muito do Mindful Eating, nas consultas nutricionais, né, mas é muito interessante quando a gente trabalha o Mindful Eating através dos protocolos, porque existe um protocolo mais curto, de 4 semanas, onde a gente faz uma introdução ao Mindful Eating, né? Para quem nunca ouviu falar, né? E ouve Mindful Eating e fala, nossa, o que é Mindful Eating? O que é comer consciente? O que é isso, né? Então, tem um protocolo de 4 semanas agora, que antes eu tinha de 10, agora tenho de 4, que é justamente para esse primeiro contato com o Mindful Eating, né? Onde a gente fala do básico do Mindful Eating, então, para que a gente comece essa reconexão com a comida, com o corpo, entender, eu tô com fome, apreciar a comida, saborear, perceber se já está saciado ou se ainda precisa comer mais, mastigar mais devagar, mastigar completamente o alimento, né? Saborear realmente a comida. Então, a gente trabalha muito essa conexão com a comida.
a conexão com o próprio corpo, para a gente entender se a gente está com fome física, se é uma outra necessidade, né? E a gente trabalha também muitos componentes do mindfulness, que é essa atenção sem julgamento, né? Essa atenção gentil, né? Por quê? Porque aí a gente vai trabalhando essa gentileza com nós mesmos, tanto com a comida quanto com nós mesmos. Então a gente observa essa nossa voz autocrítica, né? Através do mindfulness, das práticas de mindfulness, para que a gente possa enfraquecer mesmo essa voz autocrítica e trocar por uma voz mais acolhedora, mais autocompassiva, que vai, né, aí sim, nos motivar a melhorar. Né? Quando a gente fica numa voz autocrítica muito forte, a gente acha que a gente está se motivando, mas na verdade está fazendo o efeito contrário. Chicoteando na realidade, né? Isso, chicotinho não ajuda nada, não. né? Ele só desmotiva. E piora a culpa, né? Porque daí você é autocrítica, autoexigente, você só vai se culpar pelo fato de você não ter conseguido alcançar aquilo que você imaginou que seria o correto. Isso, exatamente. Agora, quando você tem autocompaixão, quando você se acolhe e se valoriza os seus passos, né, as suas evoluções, aí você se motiva, né, com pequenas evoluções, né, você entende o que aconteceu, todo o contexto, né, então na pandemia, engordei durante a pandemia. Gente, olha o contexto que a gente estava vivendo. Isso não é desculpa. Que muita gente fala, é uma desculpa. Não é uma desculpa. A gente mudou tudo. Mudou, a gente está se movimentando muito menos, a qualidade do sono mudou, as relações familiares mudaram, crianças, né, não indo para a escola, toda a dinâmica da casa, da vida mudou, né? Então, por que a alimentação tinha que ficar? Não, tem que estar regradinha, né? É claro que vai ter alteração na alimentação, né? Então, o que a gente precisa fazer é acolher tudo isso, entender que assim, nossa, o que eu posso fazer? O que de melhor eu posso fazer daqui para frente, dentro desse contexto que está desafiador, né? Aí sim a gente consegue mudar, porque se fica só no, isso não é desculpa, chicotinho, né? Vamos lá, foco, força e fé, né? Poxa, né, a gente a gente só alimenta a culpa. Então, no Mindful Eating, a gente trabalha assim, né? Então, eu tenho esse programa de 4 semanas, onde a gente apresenta o Mindful Eating. Em todos os programas, a gente tem práticas de mindfulness, tanto de mindfulness quanto de Mindful Eating. Então, práticas meditativas mesmo, para a gente poder treinar essa reconexão com o corpo. Porque a gente... Pode falar? Não, pode terminar que eu quero te fazer uma pergunta. Tá, porque a gente nasce muito conectado com o nosso próprio corpo, a gente nasce extremamente presente, né? O bebezinho, se você vai observar, ele tá lá explorando e tá, nossa, mas tá muito presente, né? E a gente vai se desconectando dessa presença. Então, é um treino de reconexão. Por isso que a gente não fala assim, aprender a se conectar. Ninguém precisa aprender, porque todo mundo já sabe. A gente faz um treino de mindfulness. Por que as práticas de mindfulness, né? Para treinar essa reconexão. Para a gente acessar essa presença que já está dentro da gente, mas que a gente esqueceu em algum lugar. Tá. Né? Eu ia te perguntar se esse programa ele é feito individualmente ou ele é feito em grupo. Ele pode ser feito tanto individualmente quanto em grupo, né? Em grupo é interessante porque tem as trocas, né? Então, que enriquecem muito o programa. Então, em grupo, sou eu e mais 2 nutricionistas que facilitamos, a Catiúcia e a Felícia. Individualmente, aí seria, né, só comigo. Caso a pessoa, né, tenha resistência, né, não queira, né, fazer em grupo e tal, existe a possibilidade, ou não esteja um grupo rolando, mas queira fazer, tem a possibilidade de fazer individual. E agora, né, dia 26 de janeiro, a gente vai ter uma aula inaugural gratuita para as pessoas conhecerem o programa de 4 semanas. E a previsão de início dessa turma de 4 semanas, da próxima turma de 4 semanas, é dia 2 de fevereiro. Ah, que legal! A gente já está para iniciar uma nova turma aí. Então tem esse de 4 semanas, e para quem já tem contato com Mindfulness, né, quem conhece, acha interessante a abordagem, existe também um protocolo de 10 semanas, que aí é mais aprofundado, é um mergulho mais profundo aí para realmente entender e modificar essa relação com a comida e com o próprio corpo. Nesse
de 10 semanas, além do básico do Mindful Eating, da gente rever, né, o básico, a gente também trabalha a conversa com o corpo, o que seu corpo está te dizendo e como que você responde ao seu corpo, né? A gente trabalha a permissão incondicional de comer, né, as sabedorias alimentares, a permissão incondicional de comer, como que é essa permissão, né, os gatilhos alimentares. Então a gente aprofunda mais, a gente vai para os pensamentos sobre comida, né, respeitando e valorizando o seu corpo, onde a gente trabalha a aceitação corporal. Então, nesse de 10 semanas, a gente aprofunda mais, né? Também é um protocolo que dá para fazer tanto individualmente quanto em grupo. E as sessões têm duração de quanto tempo, mais ou menos, Isa? No programa de 4 semanas, as sessões têm duração de 1h30, mais ou menos. Então, são 4 semanas, encontros. né? Isso, 4 encontros de 1h30. E o de 10 semanas, em torno de 2 horas cada encontro. É um processo de autoconhecimento, né, Isa? E é aquela coisa, todo mundo que faz, especialmente o de 10, que é mais aprofundado, mas mesmo o de 4 já dá para dar já começa a acessar algumas coisas, fala que vai para muito além da comida. Eu ia falar isso, porque deve ir para outras áreas da vida, uma vez que você foca, né, tem atenção plena naquele momento, você pode levar não só para a comida, mas para qualquer outro âmbito. Exatamente. E é muito... quando a gente trabalha com comportamento alimentar, é inevitável não ir para as outras... né? Não tem como não ir para outras áreas da vida, porque o comportamento a gente reproduz em várias áreas, o mesmo comportamento, né? Então, quando a gente vai destrinchar, a gente vai ver, né? Por exemplo, a permissão incondicional de comer, que a gente fala. A gente não se permite comer, a gente se proíbe de comer um monte de coisa. E que outras coisas mais a gente se proíbe? Que outros prazeres a gente também se proíbe, né? A gente fica se restringindo. Que outras regras a gente também fica querendo seguir, né? Então, não tem jeito, a gente vai, né, explorando outras coisas também. Então, é muito interessante. Que outras crenças eu tenho, né, que talvez não façam mais sentido e que eu estou carregando aqui pela minha vida. De alguma maneira, é um processo terapêutico, né? Porque foi o que a gente falou assim, na hora que você mexe numa área da vida, você vai afetar todas as outras. Então, você está trabalhando com o comportamento alimentar, mas que de alguma forma vai trazer um benefício também de consciência para outros aspectos da sua vida. Exatamente. É muito legal, né, Isa? Muito legal. É muito. Eu sou encantada, assim, apaixonada. Depois que eu descobri o Mindful Eating, né, que eu comecei a estudar e que eu fui fazer a formação, né, para ser instrutora, nossa, mas foi um divisor de águas, assim, na minha vida e na minha profissão, porque eu sinto que eu consigo ajudar muito mais as pessoas, sabe? Porque... mas você sempre trabalhou com a nutrição comportamental. Você nunca foi sempre. uma nutricionista que trabalhou com restrição. Não, nunca. Pois é. Nunca, até pela minha história, né? Porque eu tive uma relação complicada com a comida. Às vezes quando a gente fala, né, de se permitir, de se aceitar, né, de trabalhar a aceitação corporal, então a pessoa fala, mas você não sabe como que é, né? Você é magra, você não tem problema com a comida. E, na verdade, né, eu só trabalho com isso porque eu sei o quanto é ruim, né, o quanto é prejudicial, o quanto é limitante para a vida a gente ter questões alimentares, né? Porque quando eu era adolescente eu tive também minhas questões, né, alimentares. E por isso eu fui para esse caminho, né, do comportamento alimentar. Eu falei, não é uma dieta, uma restrição alimentar que vai ajudar a pessoa a melhorar a relação da comida dela e comer de forma equilibrada. Não é esse o caminho, né? A gente precisa ir para um caminho diferente, para um caminho que realmente vá fazer com que a pessoa tenha uma transformação nessa relação com a comida, né? Para que, consequentemente, ela comece a comer de forma mais equilibrada. Por quê? Porque vai estar de acordo com o que o corpo dela está falando. O nosso corpo, ele é muito sábio, né? E o quanto faz a diferença. Não confia nele. É verdade. E o quanto faz a diferença, né, Isa, o fato da gente ter vivenciado uma determinada situação e conseguir passar essa nossa vivência, essa nossa experiência para o cliente, para o paciente. Porque você compreende um pouco mais a dor do outro. Não que você não vá compreender quando você não passou por isso. Você até se solidariza e tem compaixão. Mas quando você vivencia, você sabe, você fala com experiência.
Isso. Quando você já fez muitas dietas, né? Uhum. Você já fez muitas e ficou em feira de sanfona lá, né? E lutando. Você sabe o que, que é isso, né? Você sabe como é, né? Então, você sabe o que, que é passar vontade, né? Você sabe. Então, é essa coisa, assim. Aí você consegue trabalhar isso, porque assim, eu vivi exatamente isso e eu atravessei exatamente esse processo que você está atravessando. Uhum. Aí fica mais fácil de você passar a verdade também, né? Porque a Uhum. pessoa fala, não, ela não está só falando, é Uhum. verdade, né? Porque senão fica aquela coisa do discurso diferente da prática, assim, né? Aquela coisa é, que fica parecendo que, mas ela tá falando isso porque é muito fácil, né, para Uhum. ela falar. Ela não tá vivendo, ela nunca viveu, né? É, E não que quem nunca tenha vivido seja, ela tá acreditando uhum. naquilo, ela sabe que é, né? Mas é E isso. eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente conversou, a pessoa também tem uma consciência de que a estrutura corporal dela é preciso ser levada em consideração. E a maioria Sem das dúvida. pessoas, elas não levam isso em consideração, por conta dos padrões da sociedade, né, infelizmente, da mídia, com relação ao padrão de beleza. Então todo mundo quer ser alta, magra e loira. E na Sim. realidade, cada um tem uma estrutura corporal, e para aquela estrutura corporal existe um peso mais adequado, uma musculatura que vai ser diferenciada. Então não existe essa coisa de padrão, não é verdade? Ou estou enganada? Exatamente, sim, sim, com certeza. Até mesmo as tabelas de peso ideal, né? Aquela coisa Uhum, do IMC saudável. Aí, se a pessoa tem uma estrutura maior, né? Se ela sempre esteve acima da tabela do IMC, ela acha que ela está errada. uhum, Mas para ela, o natural, o normal é ser daquele jeito, uhum, sabe? Então, é porque tá fora da. Então, é muito complicado, né? E aí vai no médico e fala: não, ó, calculei seu IMC aqui, você tá sobrepeso. uhum, E às vezes a pessoa sempre, desde pequenininha, ela sempre foi mais pesada, sempre foi uma pessoa maior, né? E tá tudo bem, existem pessoas maiores, menores, né, mais altas, mais baixas. O que é importante não é o corpo, né? Então, é isso que as pessoas precisam entender, que a pessoa magra, ela não necessariamente é uma pessoa saudável, e a uhum, pessoa gorda não necessariamente é uma pessoa doente. Vai uhum. depender do comportamento, o estilo de vida que essa pessoa leva, né? Às vezes a pessoa é magra, mas ela fuma, ela bebe, ela bebe muito, né? Ela tem péssimos hábitos, dorme muito mal, né? Então, se alimenta mal. E às vezes a pessoa é gorda e pratica atividade física, se alimenta bem, trabalha a parte emocional, né? Faz um trabalho de saúde mental. Então, depende muito do comportamento e tal. A gente não pode taxar uma pessoa de saudável ou não saudável por Pela causa do aparência. peso também. Isso, né? E a beleza também. A beleza ela Uhum. é muito subjetiva, né? Então, olha como é curioso isso, porque a gente acredita no que falam, né? Porque quem foi que falou que o magro é ser bonito, que o bonito é ser magro? Né? Uhum. Antigamente, o bonito era ser Isso, gordo, né? as Falavam que o bonito estátuas era ser gordo. antigas, né? Aí a gente acreditava, né? Antigamente, lá, as pessoas magrinhas ficavam tristes porque o bonito era ser gordo. Mas quem disse que o bonito era ser gordo naquela época? E agora? Quem disse que bonito é ser magro? A Uhum. gente precisa questionar isso, né? Por quê? Ai, nossa, tô gorda. Ai, não, você tá linda. Não, mas eu não tô falando que eu tô feia, eu tô falando que eu tô gorda. É diferente. Uhum. Ser gordo e ser feio não é a mesma coisa, né? Ser gordo é Objetivos uma forma diferentes. física, né? Então deveria ser mais normalizado isso, assim, ser gordo é uma forma física, ser magro, né? Também, né? Ser alto, ser baixo, estar, né? Enfim, porque a gente Uhum. está também, né? Em Uhum. transformação. Isso. Isso também é uma outra coisa importante, que às vezes a pessoa quer ter o mesmo corpo que ela tinha lá aos 18 anos, depois de 2 filhos, né? Uma vida inteira toda, né, mudada, transformada, a vida inteira transformou, mas o corpo eu quero que seja igual, Não existe né? isso, né? Não existe, a gente muda, né? A gente está em mudança o tempo todo e aceitar essas mudanças, né? Essas transformações. Ah, Isa, adorei o nosso papo. Foi muito legal. Tô Ai, deixando aqui os seus contatos para as pessoas entrarem em contato. Gente, a Isa faz um trabalho incrível, né? Sou super fã desse trabalho obrigada. da Isa.
E reforçando, vai ter grupo então, né, Isa? Uma aula gratuita para quem Vai, quiser, é dia 26 de janeiro de 2021. 26, isso, 26 de janeiro. Quem tiver interessado pode mandar uma mensagem, você vai deixar o contato, né? Então pode deixar a mensagem que eu mando o link no dia para acessar, que vai ser pelo Zoom, essa aula. Ai, que legal. Isa, muitíssimo obrigada e nos falamos em breve de novo. Ah, eu que agradeço, Sandra. Obrigada, viu? Um super beijo.